Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá, sejam muito bem-vindos a esta edição especial do Giornale, dedicada a um dos sentidos mais preciosos que possuímos, a visão. Em alusão ao Dia da Saúde Ocular no Brasil, comemorado em 10 de julho, o Giornale volta seu olhar para a importância de enxergar com clareza, não apenas com os olhos, mas também com consciência, responsabilidade e prevenção. Sensibilizados com o impacto silencioso de doenças oftalmológicas que podem comprometer a qualidade de vida e até levar à cegueira, reunimos profissionais altamente qualificados para orientar, esclarecer e alertar a população. O Giornale recebe um nome de relevância na especialidade da oftalmologia, Dr. Álvaro Rossi, médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Especialista em oftalmologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mestre e doutor em oftalmologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Possui mais de 3 décadas de dedicação à saúde ocular e é professor nos cursos de medicina da UFSM e da UFN. Prepare-se para enxergar além do óbvio. O Giornale começa agora com informação, prevenção e visão. É uma honra recebê-lo aqui no Giornale, uma distinção contar com sua presença para tratar de temas fundamentais relacionados às principais patologias da visão. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Álvaro Rossi. Obrigado, a honra é minha, obrigado pelo convite. Espero esclarecer várias dúvidas ou várias coisas do dia a dia da saúde ocular. Com certeza, é o olhar da ciência que se alia com o compromisso com a vida, não é, doutor? Claro. Doutor, o que é exatamente a vista cansada ou a presbiopia? E existe alguma forma de prevenção ou ela é inevitável com o tempo? Vamos lá, o que é a presbiopia? A gente tem um músculo dentro do olho que traz a nossa imagem, traz o foco para perto, porque quando eu olho para longe, eu tenho um foco. Quando eu vou olhar para o meu relógio ou ler alguma coisa, eu tenho que ter outro foco. E esse músculo, esse mecanismo que chama-se acomodação, é feito por um músculo dentro do olho. Tá? Esse músculo ele começa a enfraquecer. Então, imaginem que ninguém corre aos 40 anos o que corria aos 18 anos. A nossa perna, a nossa força muscular das pernas não é a mesma. E é o que ocorre no olho. Então, a gente começa a enfraquecer esse músculo, geralmente a partir dos 40 anos, e a gente começa a perder o foco de trazer a visão de perto. Isto é a presbiopia, tá? Alguns começam antes, outros começam mais tarde. É inevitável? É praticamente inevitável. É muito difícil a gente encontrar algum paciente que não perdeu a presbiopia. Mas em medicina não se pode dizer nem sempre nem nunca. Então eu já tive pacientes com 80 anos que conseguiam ler perfeitamente sem precisar do óculos de perto. Mas é uma raridade. Isso é uma raridade. Ou seja, inevitavelmente a partir dos 40 e poucos a gente começa a perder esse foco de perto. Então é praticamente inevitável, né? Naturalmente. Em relação ao tratamento, não existe nada, não existe prevenção, não existe tratamento que faça a gente resolver. Imagine, a gente não vai conseguir fazer um jogador de futebol que corria, jogava, um craque e jogar até os 60 anos. Pode ver, o jogador de futebol chega aos torno de 30 e poucos, 40 anos, acaba a carreira dele. Porque as pernas não aguentam mais, então é inevitável, não tem nada que faça a gente corrigir a presbiopia a não ser usar os óculos ou as lentes multifocais ou as lentes intraoculares
multifocais para corrigir esse problema. Então, um procedimento cirúrgico não é recomendado nesse caso? Não é que é o procedimento cirúrgico. Existe, inclusive, laser que faz procedimento. Tem o presbilazic, existe... só que assim, ele não é perfeito, porque se eu corrigir toda a minha visão de perto, eu vou piorar a minha visão de longe. Então, não existe uma perfeição para deixar só a visão de perto perfeita e não piorar nada na de longe. Deixar como era antes, né? Exatamente. O antes só é quando a gente é jovem, que a gente conseguia acomodar. Essa acomodação é feita pelo músculo. Estamos aqui, né, doutor, com 40, usando óculos. Usando óculos. Eu já passei dos 40 há um bom tempo. E é curioso pensar, doutora, que assim como outras partes do corpo, os nossos olhos também envelhecem, com certeza. E esse processo é totalmente natural. É inevitável e natural. Tem que ter uma aceitação. Bem, então é praticamente inevitável. Existem então as lentes, que posteriormente nós vamos falar sobre as lentes adequadas. Cirurgias não são recomendadas, talvez a laser. Não, eventualmente... o laser tem, só que há limitações do laser, mas existe indicação de laser para presbiopia. Certo. Bem, e em relação ao glaucoma, que o glaucoma ele é considerado o ladrão silencioso da visão e por isso ele é tão perigoso, não é, doutor? E quais são as suas recomendações em relação a essa patologia prevalente em adultos? Bom, vamos dizer o que é glaucoma, porque muita gente é leiga no assunto, não sabe. Glaucoma é quando aumenta a pressão intraocular. A pressão do olho, nós temos uma pressão que mantém a turgência do olho. Por algum mecanismo, geralmente é no escoamento, é como se fosse uma pia, que nós temos a torneira aberta e a pia sendo escoada. Imaginem se a pia entope. E continua entrando água, e aí mais ou menos isso que ocorre no glaucoma. Então aumenta a pressão dentro do olho. E esta pressão ela é danosa para o nervo, que nós temos um nervo dentro do olho, que é o nervo óptico, e que vai ser danosa. Então é isso, mas basicamente do glaucoma seria isso, né? E tem vários tipos de glaucoma, mas por que a gente diz que o glaucoma é uma doença lenta? Porque a maioria dos glaucomas é o glaucoma do adulto, que surge geralmente a partir dos 60 anos. E ele é insidioso porque a pessoa começa a perder a visão lentamente, de fora para dentro, é como se a gente fosse perdendo a visão assim, e não dói. A maioria desses casos não dói. Então, é claro que é anos para ter essa evolução, não é uma coisa muito rápida. Nós temos vários tipos de glaucoma, mas esse glaucoma do adulto, que é o comum, ele é insidioso e ele é lento, mas ele vai perdendo a visão. Claro, então fica o alerta. O glaucoma, ele pode não doer, mas ele pode cegar. Com certeza. Por isso que é muito importante a gente fazer avaliações regulares, oftalmológicas, e incluir nessa avaliação a medida da pressão intraocular, que ainda é a medida mais padrão ouro para a gente diagnosticar o glaucoma. É essa aferição da pressão ocular e o exame de fundo de olho, não é, doutor? A gente faz. A medida da pressão intraocular e o exame de fundo de olho é para avaliar o nervo. O nervo óptico. As alterações que dão no nervo. Então, aí está a melhor forma, né, esse tratamento oftalmológico. Exatamente. Existe um exame que é a campimetria, que é o campo visual, para a gente ver o quanto a gente está perdendo de visão. Porque o campo, imaginem, se a gente enxerga assim, eu vou perdendo a visão, fechando de fora para dentro. Sim, é realmente muito perigoso. Então, o segredo está em descobrir a tempo para tratá-lo. Exatamente. Esse é o grande segredo. Claro que tem glaucomas congênitos, tem jovens que começam a ter glaucoma, então, fazendo uma avaliação periódica oftalmológica, o oftalmologista vai suspeitar dessa doença ou não. Sim. Doutor, sendo a catarata a principal causa de cegueira evitável, quando ela se torna mais prejudicial? Quais são os tratamentos? O que você recomenda nesses casos? Vamos lá. A catarata é a opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho, tá? Isso é a catarata. Pode nascer com isso, tem catarata congênita, como o comum é quando a gente começa a envelhecer, o envelhecimento, todo mundo, inevitavelmente, todo mundo viver até os 100 anos, todo mundo vai ter catarata. E é um envelhecimento dessa lente, a gente começa a perder a visão, tá? A visão começa a ficar meio embaçada, corre água do olho, esses são os principais sintomas de catarata. Quando que a gente tem que operar? Depende de cada caso. Tem pacientes que reclamam muito precocemente e tem uma vida ativa muito grande e se opera antes. Tem pacientes mais idosos que vão levando
e se opera quando querem operar. A indicação é quando a catarata está presente, mas o paciente que vai decidir quando ele quer operar a catarata. E ela é apontada como a primeira causa de cegueira? A catarata é a primeira causa de cegueira evitável no mundo e é uma das cirurgias mais feitas de todas as cirurgias que existem na medicina, é a cirurgia de catarata. É feita com frequência. Porque na realidade, imagine, Giovana, todo mundo vai ter catarata, então quase todo mundo que chega numa certa idade tem que fazer pelo menos a cirurgia de catarata, né? E tratar, mais uma vez, falando da questão do tempo, né? No tempo certo faz toda a diferença nesse quadro. Não obrigatoriamente, porque tem muitas pessoas que chegam com uma catarata muito avançada, isso não significa que não vão recuperar a visão. Tá? Se tiver só a catarata o problema, ele pode ficar 20, 30 anos sem quase enxergar nada, você opera a catarata e você resolve o problema. Sim. A catarata simplesmente é uma opacificação da lente, é uma lente que nós temos dentro do olho, ó, é o cristalino, é essa lente aqui que está dentro do olho, que começa a ficar opaca. É como se um vidro da janela começasse a embaçar. Sim. É mais ou menos esse o sintoma que a pessoa sente. Então a gente tem que tirar esse cristalino, limpar o cristalino, substituir esse cristalino atualmente por uma lente intraocular. Claro, bem importante você trazer esse material para exemplificar, não é, doutor? Então a boa notícia é que a catarata tem solução. E aí, é claro, com um acompanhamento oftalmológico e com a indicação correta, né? Precisamos de um oftalmo de confiança para detectar todo e qualquer problema de visão. A catarata hoje em dia é uma cirurgia bem feita, nós temos técnicas seguras e que se coloca lente dentro do olho, que se resolve o problema muito facilmente. Isso é realmente reconfortante, né, para o paciente. Doutor, vamos falar agora sobre tudo o que interessa ao paciente em relação a diabetes e visão. Como o diabetes afeta a visão? E aí nós temos, não é, doutora, a chamada retinopatia diabética. Na realidade, o diabetes não é só a retinopatia diabética. O diabetes pode dar inflamações no olho, a gente tem aqueles terçóis de repetição. O diabetes pode alterar o grau do óculos. Quando nós estamos com uma glicemia sobe muito ou baixa muito. E, claro, o diabetes pode dar estrabismo, olho torto, porque pode dar uma paralisia dos músculos, e o carro-chefe realmente é a retinopatia diabética, que são as alterações que o diabetes causa lá na retina. A retina é essa camada interna do olho, que é o principal problema do olho, é a retinopatia diabética. Né? Aí realmente isso é muito preocupante, porque com a evolução o paciente pode ficar cego com diabetes. Na verdade ela traz várias consequências. Traz várias consequências e é uma doença, apesar de ter tratamento e a gente conseguir tratar, às vezes a diabetes é uma doença ingrata, porque aqueles pacientes que têm o controle rigoroso da glicemia acabam desenvolvendo a retinopatia diabética, e outros pacientes que não têm um controle tão rigoroso acabam retardando para aparecer. Então é uma doença ingrata, que o tratamento perfeito não vai significar que o paciente não vai desenvolver a doença. Isso não é muito interessante. Não é muito interessante, isso não é uma coisa muito boa, mas hoje em dia nós conseguimos precocemente diagnosticar a doença e a gente pode tentar retardar pelo menos e prevenir essa evolução tão rápida da doença. Exames regulares são indispensáveis para essas condições aí, manter essas condições de vida. Bom, mesmo assim, não é, doutor? É difícil, é um quadro difícil, mas quem tem diabetes precisa estar lado a lado, cuidando da visão, cuidando, né, da glicemia. Tem várias especialidades, tem que cuidar, mas a parte ocular é muito importante, porque se a gente for pensar em todos os sentidos, a visão é extremamente importante, né? Sim. Uma pessoa ficar cega e não poder mais enxergar é bem debilitante. Com certeza. Então, a questão do diabetes, né? Essa atenção, cuidar da glicose, é tudo preponderante. Isso é sempre recomendado. Não tem que cuidar da glicose, é essencial que a gente cuide. Porque se a gente controlar, a gente tem mais chance de retardar essa evolução da retinopatia diabética. Claro. Então tem que cuidar, com certeza. Então, o controle rigoroso da glicose, da glicemia, da dieta, do exercício físico, toda a parte essa, né, é muito importante. Então,
vale a pena, então, na mesma proporção Com que certeza. cuidar dos olhos, cuidar da glicose. Nós estamos Com falando certeza, de saúde. nós precisamos cuidar, com que certeza. reflete em todo o organismo, não é, doutor? Sim. Enxergar está relacionado a todas as dimensões da nossa vida, né? Gostaria que vocês deixassem uma mensagem final em relação aos cuidados para quem está nos assistindo nesse momento. A mensagem final é que a gente tem que cuidar de todo o corpo e fazer exames regulares. Tá? Esses exames regulares com o oftalmologista são muito importantes, porque às vezes o oftalmologista vai diagnosticar alguma coisa dentro do olho, alguma patologia, alguma coisa, que passa despercebido para esse paciente. Então é muito importante a gente fazer exames regulares oftalmológicos. Essa seria a minha mensagem final. Sempre quando tiver alguma dúvida, procurar o seu especialista. Muito obrigado, doutor. Doutor Eu que agradeço. Álvaro Rossi, muito obrigado por compartilhar informações tão preponderantes em relação à saúde ocular, essas patologias mais sérias, né, que realmente acometem o ser humano e ninguém está fora de um problema ocular. Então foi uma entrevista muito esclarecedora e relevante para quem está assistindo o jornal. E o programa continua à sua disposição para continuar esclarecendo sobre outras questões, né, relacionadas à saúde ocular. Foi um grande prazer. O meu prazer foi meu. A seguir, o jornal recebe a médica oftalmologista doutora Márcia Abelim Vargas. Volto em instantes.